Olá a toda a gente, hoje iremos entrevistar Tiago Noites. Olá a toda a gente. Olá César, Olá, tudo bem? tudo bem? E contigo? Tudo. Posso começar? Sim. Olá a todos, hoje vamos entrevistar o artista Tiago Nunes. Tiago iniciou os seus estudos musicais na banda de música de Arouca, prosseguindo depois na Academia de Música de Oliveira de Azeméis. Mais tarde, na Escola de Espinho. Estudou ainda no Codex Rotterdam e no Conservatorium van Amsterdam, na classe do professor Ben van Dijk. Tiago teve a oportunidade de trabalhar com vários artistas como Jan Busfield, Blair Bollinger, James Markey, Martin van der Berg, Bart van Leer, Joseph Alessi e muitos mais. Como instrumentista, trabalhou com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Sinfónica do Porto e muitas outras. Atualmente colabora diariamente com a Orquestra Gulbenkian. Esperemos então que seja uma boa entrevista e Certo. até à próxima. É. Para mandar aqui pedir ao Tiago. Olá, Conseguem tudo bem? perceber? Sim, perfeitamente. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e é um prazer para nós poder entrevistá-lo. Ok, o prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite. E quero dizer, antes de mais, que é muito bom vocês terem este tipo de iniciativas, sendo vocês tão jovens, porque assim é bom para nós neste momento difícil que todos estamos a ultrapassar e também é bom para vocês para absorverem aquilo que querem, não é? Obrigado. E o que o fez ter interesse pela música? O que o fez começar a ter interesse pela música e a seguir a música? Ora bem, isto na verdade não foi uma situação muito complicada para mim, vindo de uma família de músicos, ou seja, amadores. O meu tio chegou a ser profissional, chegou a ser músico da banda da Guarda Nacional Republicana, clarinete. O meu pai é músico na banda, o meu avô foi mestre da banda, o meu tio também foi mestre da banda, então eu acho que foi fácil de aderir à música, visto que toda a gente da minha família estava envolvida, por isso. E foi assim, comecei assim, na banda musical da Aroca, como tantos instrumentistas do Norte Foi começam, não é? isso. Principalmente do Norte, E qual, exatamente. Pois. qual foi a importância do seu pai e do seu tio no seu percurso musical? Lá está, é exatamente como aquilo que eu disse, foram muito importantes, ainda por cima comecei desde muito novo, comecei por ter aulas de solfejo com o meu pai, e depois comecei a ter aulas de instrumento com o meu tio, que o meu primeiro instrumento não foi trombone, foi requinta, é verdade. Eu queria ir para clarinete e afinal eu percebi que não tinha muito jeito, mas eu sempre tive aquele bichinho do trombone, porque havia vários solos na banda que eu gostava, colegas meus tocavam. E comecei assim, ou seja, foram muito importantes no início, porque muitas vezes também pensei em desistir, e eles não me permitiram de forma alguma. Por isso, fui quase obrigado a ir às aulas de solfejo e pronto, é uma bola de neve, não é? E depois também ingressou na Academia de Música de Oliveira das Meias. E o que o fez ingressar lá? Aí já tinha Exatamente. pretendia seguir a música ou foi depois de ingressar na É assim, Academia? muito sinceramente, na minha opinião, acho que ninguém com aquela idade, pelo menos na altura, as pessoas que eu conhecia, ninguém com 9 10 anos, pensa, eu quero ser músico um dia, vai ser esta a minha vida. Ou seja, eu não pensava nisso, acho que era simplesmente os meus colegas iam todos, então uma pessoa vai sempre atrás da primeira pessoa que vai, e é um bocado por amizade. Eu lembro que na altura a Aroca não tinha
não tinha uma academia, ou seja, a mais próxima era de Oliveira das Meias. E eu tinha um colega trombonista da banda que já lá estava a estudar, e dizia que adorava o professor, que na altura era o professor Vítor Faria, que é o segundo trombone da Orquestra Sinfónica Portuguesa. E foi assim, ou seja, a banda emprestou-me o trombone e fui para a Academia de Oliveira das Meias. E é por isso que também o meu pai também foi muito importante na minha vida académica, porque lembro-me que ele 2 ou 3 vezes por semana teria que se dirigir a Oliveira e vir fazer essas viagens todas. Mais tarde ingressou na Escola de Música de Espinho. Então foi aí que decidiu mesmo, ok, quero levar a música a sério, quero fazer disto vida. Sim, foi a grande reviravolta na minha vida, foi na Escola Profissional de Música de Espinho. Mas antes de avançar para aí, quero agradecer também ao professor Vítor, como eu já disse, que foi o meu primeiro professor de trombone, a sério, porque antes também tive o meu tio, que nem sequer era trombonista, mas ensinou-me a dar as primeiras notas com as posições corretas e etc. Tive o professor Álvaro Pinto também, que também foi muito importante, e foi bom ter esses 2 professores, um a seguir ao outro, porque eles traziam a mesma, ou seja, traziam as mesmas bases. Na altura estavam os 2 NES+, se não estou em erro, ou com anos de diferença, agora já não tenho a certeza, então eu tive sempre aquelas bases muito idênticas, mesmo com professores diferentes. E depois decidi ir para Espinho. Tive sorte na altura, é verdade, porque diziam que era apenas uma vaga que ia abrir, e afinal foram 3. Não me lembro agora em que lugar ficou, mas não fiquei em primeiro. Por isso tive um bocado de sorte, foi mudado à última da hora, e isso pode ter mudado um pouco a minha vida, é verdade. E aí sim, começou a ser as coisas mais a sério. Foi quando eu comecei a estudar todos os dias, onde eu me senti obrigado também a estudar todos os dias, porque ou seja, tinha objetivos e tinha que apresentar as aulas de forma correta, e pronto. E foi isso. Você saiu para fora, não é? E Sim. acha importante também sairmos para conhecer novas culturas e assim? Acho essencial, na minha opinião. Quer dizer, não estou a dizer que cá, seja em pleno século XXI, nós temos acesso a muita coisa devido à internet, coisa que eu não tinha na altura. Ou seja, lembro-me do primeiro disco de trombone que eu ouvi, foi o meu pai que me ofereceu, que era do Christian Lindberg. Sei que ele tocava nesse CD, agora já não me recordo o nome do CD, mas ainda o tenho, está em casa dos meus pais, que era onde ele tocava a Cavatina, ou seja, e obras dessas, e na altura a gente baseava-se nesses CDs. Ou seja, agora acho que é importante ir lá para fora. Claro que sim, são sempre novas culturas, novas formas de ver a música, são outras experiências, são outros conceitos diferentes. Aconselho toda a gente a ir lá para fora, obviamente. Mas neste momento, se acho que é essencial, isso é, acho que com tanta facilidade que nós temos e tanta oferta que nós temos, masterclass, mesmo com pessoas, com trombonistas conceituados e tudo, em que nós temos acesso aqui ou ali. Em Espanha também existe já muitas, mas sim, acho sempre essencial sair do país, claro que sim. E como é que foi o seu percurso universitário? Ora bem, depois de sair de Espinho, onde eu gostei muito de estar em Espinho, porque tive um professor que tenho a agradecer muito, que foi o professor Alexandre Vilela, em que eu tocava trombone tenor. Eu não sei se algum de vocês toca trombone baixo. Sou eu. Exatamente. Pronto. Eu entrei em Espinho como trombonista tenor, e eu já vinha com a ideia já da academia que queria mudar para trombone baixo. E eu lembro-me que o professor Vilela e o professor Massacote, no meu primeiro ano de Espinho, não queriam deixar mudar. Nunca soube a razão, nunca perguntei qual foi a razão, mas não me queriam deixar mudar, mas eu mudei por mim mesmo sem eles saberem. Ou seja, então acabei por fazer um exame, e faltava só um exame do primeiro ano, o exame final de instrumento, e eu já tive que fazer com o baixo, porque eu já não conseguia tocar tenor, e também já não tocava bem baixo. Ou seja, então foi um desastre o meu primeiro exame em trombone baixo. E eles também ficaram sentidos comigo na altura, mas depois tive um apoio espetacular do professor Vilela e do professor Massacó também na altura, e queria deixar essa ressalva só antes de avançar para a parte universitária. Para a parte universitária, decidi ir para a Metropolitana, porque, lá está, foi tudo uma coincidência outra vez. A minha ideia inicial era ir para a ESMAI, que também era mais perto de casa, nunca teve nas minhas contas ir para Lisboa, mas entretanto surgiu uma oferta de trabalho, que era tocar numa orquestra de ópera, que na altura existia,
que era, quem estava à frente era o Pedro Chaves, que era um cantor do coro da Sinfónica Portuguesa. E os ensaios eram em Lisboa e conheci um amigo meu que era o Paulo Alves, que era trombonista, que estava a estudar na Metropolitana e disse para nós irmos ter uma aula com o professor Reinaldo. Eu gostei e um amigo meu também que estava cá, que também estava lá comigo, também gostou e decidimos ir para a Metropolitana. Depois da Metropolitana fiz os 2 anos ou 3, mas depois, devido aos problemas com a instituição que eu não estava de acordo, decidi ir para o estrangeiro antes de completar a licenciatura. Então aí foi que eu decidi ir para a Codartes. Alexandre Vilela, que por exemplo o professor Gonçalo Dias também mudou através do professor Alexandre Vilela. Era Também muito... é um bocado a sua um dos motivos para querer mudar? Sim, obviamente. Ou seja, claro. Eu já tinha essa vontade. Ou seja, eu já tinha dito que queria mudar muito antes de ouvir o professor Vilela a tocar. Obviamente que depois, a ter aulas com ele semanalmente, e depois eu adoro ouvir o professor Vilela a tocar, então foi aí que eu decidi mesmo, foi uma grande inspiração para mim, o professor Vilela, obviamente, e tenho muito a agradecer a ele. E como vê a evolução do trombone e do trombone baixo em Portugal, desde o momento que entrou até estamos atualmente? É gigante. Na minha opinião, é gigante. Porque, exatamente pelo motivo que disse ainda há pouco, porque agora existe tanta oferta, existe tanta facilidade em ir às internets e assistir a masterclasses no YouTube, ou seja, ouvir CDs pelo Spotify ou mesmo pela Apple ou pelo YouTube, tantas coisas que agora existe essa facilidade. Partituras nós temos agora, ou seja, mail clouds e toda a gente partilha tudo e mais alguma coisa. Antes não havia nada disso. Ou seja, claro que agora, e depois com os professores indicados, acho que houve agora uma revolução a nível de pedagógico também. E acho que os professores que estão agora a dar aulas, acho que são todos extremamente competentes. E isso torna que as coisas sejam muito melhores para os trombonistas jovens como vocês, não é? Trabalhou em várias orquestras, como a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Sinfónica de Porto e muitas outras. Você tem assim alguma preparação antes do concerto, alguma preparação fixa ou vai variando ou assim? Tem alguma coisa que faça mesmo antes do concerto que tem mesmo de fazer? Não, isso por acaso é uma boa questão, porque eu quando era mais jovem, ou seja, eu comecei a trabalhar em orquestra muito jovem, porque na altura havia um bocado de escassez de trombonistas baixos, a verdade é essa, na altura em que eu comecei. Então, ou seja, havia muita procura para trombones baixos. E eu lembro-me que comecei a ter um bocado de receio como era tão jovem, a primeira vez que toquei numa orquestra profissional tinha cerca de 16 ou 17 anos ainda. E, ou seja, ganhei um bocado de medo de palco na altura. Eu lembro-me de ganhar medo de palco e eu dizer, fogo, estou aqui a tocar com tantos profissionais e com professores meus e tudo. Então eu ia sempre um bocado nervoso, mas depois isso é uma questão de experiência e quanto mais trabalharmos e quanto mais nos sentimos à vontade, as coisas começam a tornar-se muito mais fáceis. Obviamente, tento sempre levar a minha partitura, levo sempre a minha partitura estudada, ou seja, nunca vou para um ensaio com alguma passagem técnica não lida, ou isso não, mas eu acho que isso é o que toda a gente faz, ou o que toda a gente deveria fazer. Não é? Essa é a minha única preocupação. Claro que se tiver assim algum solo importante ou não, aí sim procuro mentalizar-me de uma forma diferente, porque, e tu como trombonista vais perceber que em orquestra sinfónica não temos assim tantos solos para fazer, ou seja, é tudo muito mais trabalho em naipe e em secção, mas quando temos um solo realmente eu mentalizo-me de forma diferente, ou seja, tento às vezes preparar-me a que horas é que é mais ou menos quando é o concerto e estar a preparar mais ou menos essa hora e ter uma rotina mais fixa. É só isso, as minhas preocupações. Eu tenho esquecido de dizer no início, mas se quem quiser pode colocar as suas perguntas e assim estejam à vontade. Para si, qual é a importância do mindset? Porque muita gente não tem a parte mental bem preparada e isso também pode causar nervosismo ou até mesmo erros depois na performance. Para Acho si, qual é? fundamental.
Acho fundamental. Acho que é a base de tudo, muito sinceramente. Muito mais do que a parte técnica. Acho que a parte psicológica é mesmo fundamental. Ou seja, acho que se a cabeça não estiver no lugar e se nós não tivermos as ideias bem definidas, podemos ser o melhor turmista do mundo, que as coisas não vão estar muito coerentes. E se as coisas não estiverem uma ligada à outra, as coisas são bastante difíceis de criar. Por isso acho que a parte psicológica é essencial e muito sinceramente é mais difícil de trabalhar na minha maneira de ver, mas na Holanda tive o prazer de trabalhar com o professor Jürgen e ele disse uma vez que o nervosismo vem da nossa preparação. Ou seja, se nós não estamos preparados com uma obra, ou se não estamos preparados mesmo, ou estamos a fazer um exame, ou um recital, quer que seja, ou até mesmo um concerto com uma orquestra, se nós não estivermos 100% preparados, o nervosismo irá aparecer, a ansiedade irá aparecer, tudo isso irá aparecer. Ou seja, claro que nós temos que ter esse estudo por trás, mas a parte psicológica, o que nos vai dar confiança e preparação suficiente para não entrarmos com nervosismo e entrarmos com energia, acho que é mesmo isso, é termos as coisas preparadas e pôr na cabeça que, ok, tenho que fazer a rotina, ter essa força de vontade de fazer a rotina, de estar preparados, de estar em forma, claro, obviamente, senão as coisas não vão sair. E isso é preciso ter força de vontade. Por isso acho que a força de vontade é um fator psicológico. E você trabalhou isso especificamente ou foi uma coisa que ao longo do tempo foi surgindo? Que depois ao longo do tempo ao fazer, a tocar com orquestras e assim, foi começando a perceber se foi começando a ser quase que natural, sem ser preciso estar a pensar necessariamente naquilo. Ok, eu sou muito sincero. Eu penso de forma bastante diferente agora do que eu pensava se calhar há 3 anos atrás. Eu antes, há 3 anos atrás, que não tinha um trabalho muito fixo em orquestra, fazia pequenos recitais, ali perto da minha terra também, e eu tinha que, ou seja, ouvia fitas motivacionais, lia livros sobre ansiedade em palco, mas depois apercebi-me que é tudo. Ou seja, quanto mais relaxarmos e quanto menos pensarmos nisso e simplesmente desfrutarmos, acho que é o essencial. Quanto mais tu desfrutas da música, mais te vais a abstrair desses problemas que são os bichinhos que a gente cria na cabeça e não é necessário. Não é? Por isso acho que é mesmo desfrutar. Está aqui o Sérgio a perguntar. Se pudesse voltar atrás no tempo, uns 10 anos, que conselho te darias a ti mesmo? É uma ótima questão do Sérgio. Muitos. Daria muitos. E o primeiro conselho que eu daria a mim mesmo seria seguir o meu caminho, independentemente de tudo, sem olhar para os outros ou a qualidade das outras pessoas que te rodeiam, e focar-te em ti mesmo e acreditares que tu és capaz de criar a tua própria música à tua maneira. Ou seja, quando nós somos jovens, nós somos sempre controlados um bocado pelo que vem de fora, o que por vezes não é mau, obviamente, mas eu soubesse, se fosse agora, teria filtrado muitas coisas de forma diferente, sim. Mas é uma ótima questão. Está aqui no a perguntar. Grande Tiago, um abraço para ti. Na tua visão, o que achas primordial um músico ter um futuro? Será que ser um músico eclético será importante? Aqui uma broa para ti. Atenção. Na tua visão, o que achas primordial um músico ter num futuro? Bem, o que é importante ter um músico no futuro? Para mim, trabalho. É tão simples quanto isso. Trabalho. E nesta altura está a ser bastante difícil, na verdade. Porque agora tudo mudou e muito sinceramente acho que tão cedo não vai voltar à normalidade. Mas a nível pessoal, para além da parte profissional, claro, que é importantíssima, para mim é exatamente isso que referi há bocado. É seguires a tua ideia, fazeres a tua própria música, se quiseres tocar vários estilos de tocas, ou seja, e não te importares com o que as outras pessoas poderão dizer ou não, aquele conceito, acho que isso não é importante. O que é importante é desfrutares o máximo daquilo que estás a fazer, ao ponto de
de pensares que o trombone é a coisa mais importante para ti, quase. Entendes? Para mim, acho que é isso que é o essencial. É tu conseguires ter isso mesmo. Ter essa percepção de dizer, não, quero fazer isto e eu penso desta forma e vou tocar desta forma e não quero saber o que é que outras pessoas externas dizem. Acho que é um bocado por aí. Eu diz aqui sobre ser um músico eclético. Acho que isso no futuro ou até mesmo agora é importante porque não tem, por exemplo, lá fora tem muito aquela coisa de ser um contrato fixo numa orquestra e ter trabalho constantemente, só que aqui em Portugal é um pouco mais vasto. E acho que ser um músico eclético ajuda nisso, nessas ofertas de trabalho e assim. Ajuda, ou seja, ajuda. Mas lá está, eu não sou a pessoa correta para perguntar esse tipo de coisas. Lá está, eu ainda hoje continuo a dizer, sempre que as pessoas me perguntam sobre ofertas, eu digo que tive muita sorte na altura em que estudei. Obviamente que devo ter feito as coisas bem, não é? Porque senão não teria tido tanto trabalho ao longo destes anos e ter feito sempre a minha vida e conseguir sempre orientar a minha vida a ser freelancer. E claro que nós temos que obedecer a várias coisas. Ser um músico freelancer, e se nós queremos trabalho em determinado tipo de estilos, em determinado tipo de orquestras, nós vamos ter que obedecer a certas situações, obviamente. Não é? Eu não me importo, porque o meu sonho é ser trombista abaixo de uma orquestra sinfónica. Esse é o meu sonho, é o sonho para o qual eu já luto já desde muito pequeno. E agora tenho tenho outras ideias. Claro que agora com o Covid me fez pensar em muitas outras coisas que já estavam paradas no tempo e agora tenho tido mais tempo e tenho pensado em fazer outro tipo de projetos. Está aqui. Obrigado pelas tuas palavras. Desfrutas de boa música que fazes. Sempre sentiste isso, fizeste as coisas muito bem. És um ótimo exemplo para todos. Obrigado. Não, nunca houve fase em que nem sempre desfrontei da música que fazia, obviamente. Mas lá está, porque nunca pensei na minha cabeça, sei lá, vou tentar fazer outro tipo de estilos. E mesmo acho que isso também é um bocado culpa das instituições, que às vezes nos colocam algumas barreiras. Ou seja, se uma pessoa vai estudar clássica, vai ser música clássica e estamos formatados para aquele tipo de coisas. Então, por vezes, as pessoas menos criativas, eu nunca fui uma pessoa muito criativa, a verdade é essa. Acho que tenho sido mais agora. Então sempre obedecia e não. E por vezes a gente não desfruta das coisas porque existem programas que nós temos que obedecer, peças que nós temos que tocar e que nós não gostamos muito, mas isso faz parte. E temos que seguir isso e às vezes até nos faz bem, não é? Já participou em vários masterclasses com músicos de nome internacional. Sim. O que foi para retirar dessa experiência? Muito. Obviamente que muito. Ou seja, tive masterclasses com pessoas completamente distintas e trombonistas fantásticos, com conceitos bastante diferentes uns dos outros, e é impressionante que ao vivo, ou seja, nós estamos a presenciar aquilo e quando essas pessoas tocam ou quando estão a falar, é totalmente diferente. Ou seja, lembro-me de ter que no mesmo dia, se não me engano, só se tiver aí alguém a ouvir que esteve comigo nesse dia que diga, se não me engano, eu tive o James Markey no mesmo dia e tive o Blair Bollinger no mesmo dia e tive o Ian Bosfield no mesmo dia. Ou seja, são duas pessoas completamente distintas, com conceitos completamente distintos e foram dois masterclasses incríveis. Ou seja, o Blair Bollinger dizia que a parte técnica era muito importante, a respiração era fundamental, e o Ian Bosfield dizia que não era nada fundamental, a gente devia tocar como falava. E depois nós temos que ver o que é que serve mais para nós. Ou seja, nós temos que filtrar o que é melhor para nós. Porque não existe este homem está correto ou aquele está incorreto, entendes? O que nós achamos melhor para nós, acho que é o mais acertado. Achas que o ensino está formatado para ser algo incorreto? Tiveste alguma influência para alterar algo no ensino especializado de música? Que mudanças fazias e porquê? Acho que está um bocado formatado. Acho que... Ou seja, porque nós temos que obedecer a objetivos. E objetivos é bom.
obviamente. Se nós não tivermos objetivos na nossa vida, será muito difícil nós evoluirmos tanto como pessoas, como profissionais e Sim, etc. mas, Mas por exemplo, não acha que devia ter objetivos, mas dar oportunidade para escolher entre alguns? Isso já era uma forma eu acho que de nós devíamos era dar ter um foco. mais opções de escolha. Tanto a nível mesmo que se nós estivermos a tirar um curso, ou seja, que o curso é de instrumentista, não é? Ou seja, devíamos ter um leque mais abrangente se me apetecer. Agora, acho que agora até já há, principalmente nas escolas superiores, em que nós quisermos aproveitar uma música com algo eletrónico e já existe um bocado essa liberdade. Não existe em todo o lado ainda. Mas eu acho que é mesmo isso. Da forma de um aluno desfrutar da música é motivá-lo naquilo que ele realmente é bom. Ou seja, se nós nos focarmos só nas dificuldades do aluno ou nas coisas que ele é menos bom, acho que vai interromper muito a evolução do aluno. E acho que muitas vezes prendemos muito àquilo que são os objetivos da instituição e esquecemos um bocado do aluno. Acho que era isso que mudava. Que para mim, é o essencial, é mesmo a motivação do aluno. Já deu várias masterclasses. Que sente ao Sim. poder partilhar os seus conceitos para outros músicos e para jovens Desculpa, instrumentistas? houve aqui uma falha no meu som. Podias repetir, se faz favor? Desculpa. Sim, sim. Hum, já deu várias masterclasses, certo? Sim. E o que sente ao poder partilhar os seus conhecimentos para outros músicos? Olha, eu gosto muito, ao contrário de muitos colegas músicos que eu tenho, eu por acaso gosto muito de dar masterclass. Claro que ao início, a primeira masterclass que dei não foi fácil, não é? Porque a gente nunca sabe o que é que vai esperar, mas eu por acaso gosto muito de dar masterclass porque eu acredito que as pessoas saem de lá um bocadinho mais interessadas. E que, ou Motivadas seja, também. tento levar um conceito que eu acredito que funciona, ok? Porque não vamos estar aqui a dizer que de hoje em dia já não existe conceitos, existe sempre um conceito. Ou seja, pode ser o meu conceito apenas, mas é um conceito. E então tento levar aquilo, o que é que funciona para mim, e o que me dá mais gozo é ver alunos que as coisas por vezes não funcionam e eu próprio tenho que aprender arranjar uma solução momentânea, porque a Masterclass funciona de situações momentâneas, não é? Ou seja, eu tento fazer tudo com que o aluno, logo na altura, perceba que evoluiu um bocadinho, ok? Visto que é uma Masterclass de 2 dias, ou por vezes é só um dia, e só estamos 1 hora com esse aluno, e quero que ele sinta que naquele momento tenha resolvido, ou pelo menos tenha arranjado um caminho para resolver aquele tipo de problema. E é isso que me agrada nas Masterclass, e acho que isso é muito importante. E se toda a gente pensasse assim, acho que seria melhor. Mas cada um com as suas preparações e com o seu tipo de conceitos deste resultado. Mas também não é um pouco difícil, porque, por exemplo, ainda há uma masterclass, mas sabe, se o aluno tem isto a melhorar e depois não pode dizê-lo novamente ou assim e perde um pouco o contacto, também é um pouco difícil também nesse aspecto, não? Sim, mas eu aprendi por acaso, eu tive uma Masterclass com o James Markey e posso dizer que foi a melhor Masterclass que uma vez tive na minha vida. E só tive 30 minutos de Masterclass. E eu tinha um problema que era que tinha um som um bocadinho anasalado, e tu como trombista abaixo sabes que às vezes isso é um problema que nós temos inicialmente. Se calhar tu não tens, mas eu sei que é um assunto bastante recorrente nos trombistas baixos, e eu andava a trabalhar nesse tipo de problema que eu tinha e estava-me a demorar imenso a conseguir atingir o meu objetivo. E lembro que no James Markey, em 2 minutos, ele resolveu-me isso. E era apenas abrir os dentes. E ele disse-me no fim que se eu tivesse algumas dúvidas ou se isso não tivesse resolvido no momento, para lhe mandar o e-mail. E o que é certo é que lhe mandei o e-mail mais tarde e ele respondeu. Ou seja, então eu ganhei esse tipo, quando vou dar Masterclass, digo, olha, se tiveres alguma dúvida depois disto, ou se eu tenha confundido em alguma coisa que não quero, por favor, escreve e eu irei tentar ajudar no que for possível. Por isso, tento ter sempre um bocado esse cuidado. E como surgiu a oportunidade de colaborar diariamente com a Orquestra Gulbenkian? Lá está, ou seja, eu já tinha estado muito pouco da Gulbenkian, houve um período de transição de trombonistas baixos na Orquestra Sinfónica Portuguesa, foi com a saída do Kevin, e na altura, pronto, então eu tive a sorte de trabalhar bastante tempo com eles, e acho que foi aí que eu conheci também
neste caso o Rui Fernandes, que era trombonista da Gulbenkian, acho que gostou do meu trabalho, então tive a oportunidade de ele me convidar a primeira vez porque o Pedro estava, que era o trombonista abaixo da Gulbenkian, estava de folga, ou não podia essa semana, não me recordo, e tive a sorte de me ter corrido bem e ele ter acreditado em mim e de ter apostado em mim em mais programas. E depois foi infelicidade do Pedro, que era o trombonista abaixo na altura, infelizmente, e obviamente que não desejo, isso não é uma história bonita para ninguém, que teve um problema muscular, então ele não conseguiu mais exercer, então eles ofereceram a proposta de fazer as temporadas e eu aceitei. E não sendo que isso também é, de certa forma, uma realização de um sonho, sendo que tinha como objetivo trabalhar com uma orquestra sinfónica? Sim, claro, obviamente. É sempre, ou seja, da maneira que eu consegui isto, agora, claro, com a situação do Covid, não sei como é que vai, não sei como é que vai, não sei o que é que vai suceder comigo, ou seja, não faço a mínima ideia. Sei que tenho contrato até ao final de julho, depois a partir daí, obviamente que não se sabe, é esperar e ver, mas lá está. É realizar de um sonho, foi da melhor maneira, não, porque um colega de trabalho não teve a felicidade que eu tive neste caso, não é? Ou seja, mas sim, claro que é um realizar de um sonho poder trabalhar diariamente numa orquestra profissional e com excelentes músicos e outra coisa que eu gosto muito é nós termos um excelente, bom ambiente. Nós temos um excelente ambiente lá na orquestra e é por isso que ainda é melhor. Está aqui a Bárbara a perguntar. Achas que vamos todos ter de definir o nosso conceito de sucesso, principalmente por sabermos que a situação no mercado de trabalho está ou estará afetada durante bastante tempo? Acho mesmo. Aliás, isto é uma questão agora esta situação do Covid. Não traz nada de bom, principalmente para o meio artístico. Acho que já vai tirar o sono a muita gente, muito sinceramente. E nós vamos ter que redefinir muitos dos nossos objetivos. Ou seja, se vamos querer... eu pelo menos só posso falar por mim, eu funciono muito por objetivos. Ou seja, se tenho um concerto, vou trabalhar para aquele concerto. Ou se tiver uma... É que agora as provas também estão paradas, não é? As provas para a orquestra em muitos sítios. Ou seja, os meus objetivos já não são muitos, não é? Mas ficar sentado no sofá à espera também não me parece bom. Ou seja, então já ando a preparar um projeto mais a solo. Ou seja, é uma boa questão da Bárbara, na verdade. E por isso nós temos que redefinir e pensar bem no o que é que queremos. Ou por vezes, também já conheci outras pessoas que agora até preferem deixar o meio artístico e enverdar por outras carreiras que sempre tiveram curiosidade. Por isso é tentar tirar o máximo de coisas positivas no meio de tanta coisa negativa. Sei que não é fácil, mas é o que nos resta, acho. E quais foram as suas principais mudanças na sua vida profissional durante a atual pandemia? Sente que pôde aproveitar alguma coisa ou foi muito mal, mas sente, por exemplo, ter mais tempo para estudar e assim? Olha, muito sinceramente, eu vou-te ser sincero. Eu preparei-me de outra forma. Não tanto harmonisticamente, sou muito sincero, mas ouvi muita música. Eu procurei muita música e conheci trombonistas que não conhecia, oboístas, flautistas, músicas completamente estilos diferentes, que eu gosto de todo tipo de estilos também. Então procurei muita música. Eu acho que cresci bastante, muito sinceramente. Ou seja, ao ouvir tanta música. Ou seja, isso redefiniu bem as minhas prioridades e foi aí que me deu o clique a dizer, se calhar poderia ter... poderia tentar também outro tipo de estilos e, por que não, desfrutar mais daquilo que faço. Foi mais por aí, eu ver entrevistas, masterclasses, ouvi muitas no YouTube. Nem eu sabia que tinha tantas, que tinha acesso a tantas, na verdade. Por vezes também não temos tempo, mas há um tempo mais limitado e não conseguimos descobrir certas coisas que agora temos mais tempo e Claro, e estamos mais focados no trabalho e nem sempre temos deveríamos ter, mas nem sempre temos aquela capacidade de chegar a casa e dizer, se calhar agora vou pesquisar aqui uma masterclass de música X ou Y. Não, eu tive tempo para isso e fiz realmente muito isso. E repito, não foi tanto a nível trombonístico, ou seja, com o trombone na mão, mas sim pesquisei muita música e ouvi muita música mesmo. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que podemos dar por terminado e muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez.
Muito obrigado eu, mais uma vez, e parabéns pela vossa iniciativa. Se vocês são muito jovens, não sei a vossa idade ao certo, 14. mas está algum projeto previsto a ser lançado por si? Não pode dizer. Prefiro não dizer porque não sei se vai dar certo ou Exato. não, mas possivelmente sim. Possivelmente poderá acontecer algo de diferente aí. Isso também é uma forma de ter o certo objetivo que costuma ter, uma forma também para o motivar Sim, para o motivar porque, a estudar e assim. claro, porque eu já tinha umas coisas de lado para fazer, só que nunca tive muito tempo, a verdade é essa, para me dedicar a 100% e é isso, e muito sinceramente acho que é isso que vou fazer, acho que me vou dedicar a 100% a esse projeto que estava de lado e, e vamos ver o que é que acontece. Sei que vai haver muitas questões sobre isso. Há muita gente que vai gostar, outras que nem tanto, mas É como em espero tudo. que. Mas é como em tudo, mas cheguei a uma certa altura da minha vida em que acho que sinto-me maduro o Podemos agradar suficiente a todos. para, para aceitar qualquer tipo de críticas ou o que vier. Sérgio Azevedo é um grande exemplo para todos nós e grande abraço aos dois. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Tu também és um grande exemplo, claro. Muito obrigado Muito e obrigado. teremos prazer depois também de contactar, se tudo for possível e se isto melhorar, Ok. Qualquer dúvida entre em que tenhas, contacto. por favor, contacta, está bem? Ok, Muito obrigado obrigado. pelo convite. Obrigado nós. Obrigado. Continuação. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a toda a gente que viu e colocou as suas perguntas. E contamos convosco para a semana. Obrigado.